Meu nome é Carolina, e aos 33 anos eu nunca esperei me tornar a principal cuidadora do meu pai. Passei 6 meses o vendo definhar, apenas para que seu testamento aparentemente recompensasse meu irmão, André, com um negócio multimilionário, enquanto eu fiquei com o casarão de fazenda decadente da nossa família. André sorriu para mim do outro lado da sala do advogado. Deveria ter cuidado melhor dele, ele sussurrou. Então o advogado pigarreou. Na verdade, há outra coisa que vocês dois precisam saber. O rosto de André ficou completamente branco com o que veio a seguir. Antes de continuar minha história, me diga de onde você está assistindo. Deixe o seu like e se inscreva se você já descobriu que algo valioso não era o que parecia à primeira vista. Crescendo, nossa dinâmica familiar parecia bastante simples. Meu pai, Júlio Magalhães, construiu seu negócio de suprimentos agrícolas do nada, apenas com determinação e uma caminhonete antiga. Quando nasci, a Magalhães Soluções Agrícolas já estava se tornando uma potência regional, fornecendo equipamentos e serviços para fazendas em 3 estados. Minha mãe, Elisa, era o coração criativo da nossa família. Ela pintava paisagens que capturavam a alma do Brasil rural e mantinha nosso espaçoso casarão de fazenda cheio de calor. Meu irmão André era 5 anos mais velho que eu, e desde o início ficou claro que ele estava sendo preparado para assumir o negócio da família. Lembro-me de observar da porta do escritório do papai enquanto ele ensinava André sobre margens de lucro e gerenciamento de estoque antes mesmo que meu irmão pudesse dirigir. André absorvia essas lições avidamente, seus cadernos cheios de cálculos e planos de negócios. Quando ele tinha 15 anos, seu irmão tem um talento natural para os negócios, papai dizia com orgulho, assim como eu. Eu era diferente. Onde André via números, eu via cores. Onde ele calculava valor, eu encontrava beleza. Minha mãe incentivava meus talentos artísticos, montando um pequeno estúdio para mim na varanda de vidro com vista para o pomar de mangueiras. Quando eu tinha 12 anos, ela foi diagnosticada com um câncer de mama agressivo. Em 6 meses, ela se foi, deixando um buraco enorme em nossa família que nunca realmente preenchemos. Papai se jogou no trabalho depois que mamãe morreu. A empresa dobrou de tamanho nos 5 anos seguintes, expandindo para tecnologia agrícola e software de gerenciamento de fazendas. André estava lá com ele, aprendendo tudo, se preparando para seu futuro papel. Eu me refugiei em minha arte e livros, encontrando consolo em criar e imaginar mundos além da nossa perda. Quando me formei no ensino médio, o caminho a seguir parecia predestinado. André iria para a faculdade de administração e se juntaria ao papai na gestão da Magalhães Soluções Agrícolas. Eu seguiria a arte, decepcionando meu pai, mas permanecendo fiel a mim mesma. O jantar em família, na noite em que anunciei minha decisão de cursar artes em São Paulo, em vez do curso de administração da Universidade Estadual, foi tenso. Arte não é uma carreira, Carolina, disse papai, com o garfo parado a meio caminho da boca. É um hobby. É o que eu amo, respondi. É o que a mamãe amava também. A expressão do papai suavizou com a menção da mamãe, mas ele balançou a cabeça. Sua mãe tinha talento, mas também tinha juízo. Ela nunca esperou viver de suas pinturas. André assistiu a essa troca com um leve sorriso. Vamos, pai, deixa ela tentar. Quando não der certo, sempre haverá uma mesa para ela na empresa. Sua condescendência doeu mais do que a desaprovação do papai. Apesar de suas dúvidas, eu prosperei na Faculdade de Artes. Me especializei em preservação do patrimônio histórico e restauração, combinando minhas habilidades artísticas com a aplicação prática. Aos 26 anos, eu havia estabelecido uma reputação modesta, mas crescente, restaurando edifícios históricos e criando documentação de patrimônio arquitetônico em risco de ser perdido. Enquanto construía minha carreira em São Paulo, fazia viagens regulares para casa, na fazenda. Apesar de nossas diferenças, a fazenda continuava sendo minha âncora emocional. Era onde mamãe viveu e amou, onde seu espírito parecia pairar na forma como a luz do sol se filtrava pelas janelas da cozinha. A casa em si tinha quase 200 anos, construída por antigos colonos e expandida ao longo de gerações. Precisava de manutenção constante que papai geralmente negligenciava em favor de reinvestir no negócio. Em minhas visitas, eu frequentemente passava dias consertando janelas, arrumando torneiras que vazavam ou restaurando partes da intricada marcenaria que haviam sido danificadas com o tempo.
André raramente se juntava a essas reuniões de família. Ele tinha um apartamento perto da sede da empresa, em uma cidade a uns 70 quilômetros de distância, e sempre alegava estar muito ocupado com o trabalho. Minhas memórias favoritas eram as raras ocasiões em que nós três nos reuníamos na varanda que rodeava a casa nas noites de verão. Papai fazia um churrasco e, por breves momentos, parecia que éramos uma família completa novamente. Observávamos os vagalumes surgirem pelos campos enquanto o céu ficava roxo, e papai contava histórias sobre mamãe que nos faziam rir até as lágrimas. Sua mãe uma vez tentou ensinar uma vaca e a posar para suas pinturas. Ele lembrou uma noite. Ficou lá com um punhado de mangas, tentando fazer aquela vaca holandesa parecer majestosa. O bicho danado ficava tentando comer o cavalete dela. Essas noites revelavam vislumbres do pai que eu lembrava da infância, antes que o luto e o trabalho o endurecessem. Embora ele nunca tenha entendido completamente minhas escolhas, havia amor sob sua aparência rude, aparecendo de maneiras inesperadas, como na vez em que ele dirigiu 3 horas para ir à minha primeira exposição numa galeria, ficando sem jeito entre os críticos de arte, mas radiante de orgulho silencioso quando alguém comprou uma de minhas peças. O casarão em si guardava gerações de memórias. A mesa da sala de jantar, onde compartilhamos milhares de refeições. O terceiro degrau rangente da escada que todos nós instintivamente pulávamos. O armário secreto atrás da despensa, onde mamãe e eu escondíamos os presentes de Natal. O enorme Jequitibá, com o balanço de pneu, onde passei inúmeras horas de verão sonhando. De certa forma, aquela casa velha era a manifestação física da história da nossa família. Imperfeita, mas duradoura. Por mais diferentes que nossos caminhos tivessem se tornado, o casarão continuava sendo o único lugar onde André, papai e eu podíamos, momentaneamente, preencher as lacunas crescentes entre nós. Era o pano de fundo de todos os momentos importantes da família, de celebrações alegres a perdas dolorosas. Mal sabia eu, então, o quão central aquele casarão se tornaria para a história da nossa família, ou como ele eventualmente revelaria verdades que nenhum de nós poderia ter imaginado. A ligação veio numa tarde de terça-feira, enquanto eu dirigia a restauração de um teatro histórico no centro de São Paulo. A voz do papai soava diferente, tensa, de um jeito que eu não ouvia antes. "Carol, preciso que você venha para casa neste fim de semana", disse ele sem rodeios. "Tenho algumas notícias para discutir." Algo em seu tom me disse que não era sobre negócios ou uma reunião de família. "Está tudo bem, pai?" A pausa antes de ele responder me disse tudo. "Apenas venha para casa, querida." Dirigi direto para a fazenda naquela noite, em vez de esperar pelo fim de semana. Quando cheguei, papai estava sentado em sua poltrona favorita, parecendo menor de alguma forma. Papéis médicos estavam espalhados pela mesa de centro. Câncer de pâncreas, estágio 4, 6 meses, talvez menos. As palavras do médico, transmitidas pelo tom pragmático do meu pai, me atingiram como golpes físicos. Meu pai forte e invencível, de repente, parecia ter todos os seus 68 anos e mais. "Você contou para o André?" Perguntei, ainda tentando processar a notícia. Deixei uma mensagem para ele. Ele está em Manaus para uma conferência. Disse que ligaria de volta quando pudesse. Levei papai às suas consultas de acompanhamento nos dias seguintes. O prognóstico permaneceu sombrio. O tratamento poderia comprar tempo, mas não mudar o resultado. Enquanto voltávamos para a casa do oncologista, papai olhou para os campos de soja dourados do final do verão. "Quero ficar na fazenda", disse ele com firmeza. "Sem hospitais no final." "Pai, você vai precisar de cuidados. Cuidados profissionais." Ele se virou para mim com uma expressão teimosa que eu conhecia muito bem. "Vivi minha vida nos meus próprios termos, Carolina. Vou morrer da mesma maneira." André finalmente ligou 3 dias depois. Ele falou brevemente com papai, prometendo visitá-lo em breve e cuidar de tudo. Depois de desligar, papai parecia satisfeito, mas notei que ele não mencionou que o câncer já havia se espalhado para o fígado. Foi o primeiro de muitos detalhes que ele protegeria de meu irmão. Voltei para São Paulo para colocar minha vida em pausa. Combinei com um colega para assumir meus projetos atuais, embalei pertences essenciais e subloquei meu apartamento. Em uma semana, eu havia me mudado de volta para o casarão.
André visitou naquele fim de semana, trazendo pilhas de pastas e passando a maior parte do tempo com papai em seu escritório, discutindo assuntos de negócios. Ele mal notou o tanque de oxigênio agora posicionado ao lado da cadeira do papai, ou a maneira como nosso pai precisava descansar depois de falar por mais de alguns minutos. O tratamento nos dará tempo para fazer a transição da liderança sem problemas, André me disse na cozinha, sua voz clínica e distante. Temos planos de sucessão em vigor. O conselho está preparado. O papai está morrendo, André, eu disse sem rodeios. Isso não é sobre planos de negócios agora. Ele me olhou com algo parecido com pena. Tudo é negócio, Carolina. Papai me ensinou isso. A empresa é o legado dele. Precisamos protegê-la. Com a chegada do outono, a condição do papai se deteriorou mais rápido do que o esperado. O homem, antes robusto, que podia trabalhar 16 horas por dia, tornou-se alguém que precisava de ajuda para ir da cama ao banheiro. Aprendi a administrar medicamentos, a lidar com seus sintomas cada vez mais complexos e a interpretar as mudanças sutis em sua respiração que sinalizavam dor ou desconforto. Nossas noites tranquilas juntos se tornaram preciosas. Entre os analgésicos e breves períodos de clareza, papai compartilhava histórias que eu nunca tinha ouvido antes. Sobre como conheceu mamãe em uma feira agropecuária quando ambos tinham 19 anos, sobre quase perder o negócio durante uma recessão nos primeiros dias, sobre a criação severa de seu próprio pai e sua determinação em ser melhor com seus próprios filhos. Nem sempre tive sucesso nisso. Ele admitiu uma noite, sua voz mal passando de um sussurro. Especialmente depois que sua mãe morreu, eu me joguei no que eu entendia, o trabalho, em vez do que eu não entendia. O luto. Segurei sua mão cada vez mais frágil. Você fez o seu melhor, pai. Ele balançou a cabeça levemente. Nem sempre. Mas você é tão parecida com ela, Carol. Sua mãe ficaria orgulhosa da mulher que você se tornou. As visitas de André tornaram-se mais raras, à medida que a doença do papai progredia. Ele ligava diariamente, mas sempre tinha motivos para não poder vir à fazenda. Uma reunião importante com um cliente, uma viagem de negócios, negociações de contrato que não podiam esperar. Papai nunca reclamou da ausência de André. Ele está garantindo o futuro, dizia ele. Isso também é importante. Mas eu via o olhar em seus olhos quando outro fim de semana passava sem a visita de seu filho. Eu o ouvia perguntar sobre André logo de manhã e notava como ele se animava, convocando energia de alguma reserva oculta nas raras ocasiões em que André realmente fazia a viagem para vê-lo. À medida que o inverno se aproximava, tornei-me mais do que apenas uma cuidadora. Eu era uma testemunha da vida do meu pai, coletando suas histórias e memórias como heranças preciosas. Gravei algumas de nossas conversas com sua permissão, sabendo que um dia isso seria tudo o que nos restaria dele. Numa noite de neve, após um dia particularmente difícil de dor e náusea, papai me pediu para ajudá-lo a ir para a varanda. Enrolado em cobertores com o tanque de oxigênio ao lado, ele olhou para os campos cobertos de neve. Sua mãe e eu compramos esta terra quando não tínhamos nada além de sonhos, disse ele. Todos diziam que eu era louco por começar um negócio com um bebê recém-nascido e sem capital, mas ela acreditou em mim. Ele fez uma pausa, sua respiração pesada. Este lugar sempre foi especial para ela. Ela dizia que tinha uma alma. Eu assenti, pensando nas pinturas da mamãe da fazenda em diferentes estações, como ela havia capturado algo essencial sobre a terra que ia além de simples paisagens. Prometa-me uma coisa, Carolina, papai continuou. Aconteça o que acontecer depois que eu me for, lembre-se de que algumas coisas têm valor além do que se pode ver na superfície. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, um acesso de tosse o dominou e o momento passou. Mas suas palavras permaneceram em minha mente durante as longas noites que se seguiram. André ligou no dia seguinte para dizer que estaria em Tóquio por 2 semanas, fechando uma parceria internacional. É o que o papai gostaria que eu priorizasse. Ele insistiu quando expressei minha decepção. O negócio tem que vir em primeiro lugar agora. Eu não me dei ao trabalho de dizer a ele que papai havia perguntado por ele especificamente naquela manhã, durante um momento de confusão, ou que a enfermeira do cuidados paliativos havia sugerido gentilmente que deveríamos nos preparar para o fim mais cedo do que tarde. Algumas verdades estavam se tornando dolorosas demais para serem compartilhadas. Em dezembro, papai raramente saía da cama. A equipe de cuidados paliativos visitava diariamente,
ajustando medicamentos e me ajudando a lidar com suas necessidades crescentes. Eu dormi em um catre ao lado de sua cama, acordando com a menor mudança em sua respiração. André enviava pacotes de cuidados caros e providenciava ajuda de enfermagem adicional. Mas ele mesmo permanecia fisicamente ausente, sempre a apenas uma chamada de telefone ou vídeo de distância. Na noite anterior à véspera de Natal, papai se recuperou inesperadamente, seus olhos mais claros do que estiveram em semanas. Ele pediu para sentar em seu escritório. Eu o ajudei a se acomodar na cadeira de couro atrás de sua mesa, onde ele conduziu negócios por décadas. "Preciso te mostrar uma coisa", disse ele, gesticulando fracamente para uma pintura na parede. Era uma das obras da mamãe, uma aquarela simples do casarão na primavera. Atrás dela. Curiosa, retirei a pintura e encontrei um pequeno cofre de parede que eu nunca soube que existia. Papai recitou a combinação com esforço, cada número parecendo extraído do fundo de sua memória desvanecida. Dentro havia uma pasta de documentos e um envelope selado com meu nome escrito na caligrafia do papai. "Agora não", ele sussurrou. "Depois. Apenas lembre-se do que eu disse sobre valor, Carolina. Nem tudo que é precioso vem com uma etiqueta de preço." Ele se recusou a elaborar mais, e pela manhã ele havia voltado a um estado de semiconsciência. Desta vez, liguei para André com uma urgência inconfundível na voz. "Você precisa vir para casa agora", eu disse a ele. "Não na próxima semana, não depois da sua reunião, agora." André chegou na noite seguinte, elegante em seu terno de negócios, mas chocado com a transformação de nosso pai. O homem forte que construiu um império estava agora esquelético, sua respiração superficial e ruidosa. "Ele esteve acordado?" André perguntou, parado sem jeito aos pés da cama. "Entra e sai de consciência", respondi. "Ele tem perguntado por você." Pela primeira vez, desde o diagnóstico do papai, vi medo nos olhos do meu irmão. Não a preocupação calculada de um herdeiro por um pai, mas o terror cru de um filho prestes a perder seu pai. Ele se sentou ao lado da cama e, hesitante, pegou a mão do papai. "Estou aqui, pai", disse ele suavemente. "Fechei o acordo de Tóquio, assim como você me ensinou." Os olhos do papai se abriram brevemente, focando em André com esforço. "Filho", ele sussurrou, um fantasma de sorriso cruzando seu rosto antes de ele se afastar novamente. André ficou naquela noite, andando pelos corredores do casarão como um estranho. Pela manhã, ele estava ao telefone novamente, cuidando de assuntos de negócios da mesa da cozinha. À tarde, ele falava sobre a necessidade de voltar ao escritório. "Ele pode ir a qualquer momento, André", eu disse, meu esgotamento tornando minhas palavras mais afiadas do que eu pretendia. "Não há nada mais importante do que o negócio agora?" "O negócio é o que ele mais se importava", André respondeu defensivamente. "Honrar isso é como eu demonstro respeito." Papai morreu na manhã seguinte, ao amanhecer. André havia partido na noite anterior, prometendo voltar em 2 dias. Era apenas eu, segurando a mão do papai, enquanto ele dava seu último suspiro, o nascer do sol de inverno pintando o casarão com luz dourada e rosa que me lembrava poderosamente das aquarelas de minha mãe. Os dias seguintes à morte do papai passaram em um borrão de arranjos e decisões. Fiel à sua natureza prática, papai havia pré-planejado a maioria dos detalhes de seu funeral. Um serviço simples na igreja local, o enterro ao lado da mamãe no pequeno cemitério com vista para a fazenda, sem exibições elaboradas ou longos elogios. André chegou com uma comitiva de associados de negócios. Ele cuidou das questões práticas com eficiência, fazendo ligações, organizando o serviço e cumprimentando a multidão substancial que se reuniu para prestar homenagens a Júlio Magalhães, o líder empresarial. Eu me concentrei nos toques pessoais que papai teria desejado. As fotografias de tempos mais felizes exibidas em molduras simples, as flores silvestres favoritas da mamãe arranjadas ao lado do caixão, os hinos antigos que sempre o emocionavam até as lágrimas. O funeral em si foi um estudo de contrastes. A comunidade empresarial chegou em ternos escuros, falando em voz baixa sobre planos de sucessão e valores de ações.
As famílias de agricultores locais vieram com suas melhores roupas de domingo, compartilhando histórias sobre a generosidade do papai em tempos difíceis e seus acordos de palavra que salvaram mais de uma fazenda da falência. André fez um elogio polido, focando na perspicácia empresarial e no legado de inovação de papai em serviços agrícolas. Eu falei brevemente sobre o pai por trás do empresário, o homem que me ensinou a pescar no açude atrás do celeiro, que nunca perdeu uma exposição de arte da escola, apesar de sua agenda lotada, que guardava todos os cartões de Dia das Mães que já fizemos em uma gaveta especial de sua mesa. Após o enterro, as pessoas se reuniram no casarão. Eu me movia pelos cômodos atordoada, aceitando condolências e tentando ser a anfitriã que papai esperaria que eu fosse. André circulava pela multidão como um político, tranquilizando parceiros de negócios e discutindo os planos futuros da empresa com membros do conselho em conversas sussurradas. Seu irmão certamente está pronto para assumir o lugar de seu pai, comentou o Dr. Henrique Monteiro, nosso advogado de longa data e amigo mais próximo do papai. Júlio ficaria orgulhoso de sua compostura hoje. Eu assenti, cansada demais para explicar como essa compostura esteve notavelmente ausente durante a doença do papai. Dr. Henrique deu um tapinha compreensivo na minha mão. A leitura do testamento está marcada para amanhã de manhã no meu escritório, disse ele. Às 10 im. Apenas você e André, como Júlio solicitou. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me sozinha no balanço da varanda, enrolada em um dos cardigãs velhos do papai. O casarão parecia mais vazio do que nunca, rangendo e suspirando ao vento de inverno, como se também estivesse de luto. André havia retornado ao seu hotel na cidade, alegando que precisava preparar alguns documentos para a reunião da manhã. O dia seguinte amanheceu frio e claro. Cheguei ao escritório do Dr. Henrique no centro da cidade e encontrei André já lá, revisando papéis com outro homem que reconheci como o diretor financeiro da empresa. Eles pararam de falar abruptamente quando entrei, trocando olhares que me deixaram instantaneamente desconfortável. Dr. Henrique nos recebeu em seu escritório com painéis de madeira. As paredes estavam forradas com livros de direito e fotografias emolduradas que documentavam sua amizade de 50 anos com meu pai. Pescarias, cerimônias de premiação, piqueniques em família de quando éramos crianças. Júlio e eu discutimos seus desejos longamente nos últimos meses. Começou Dr. Henrique depois que nos sentamos. Ele foi muito claro sobre suas intenções, embora antecipasse que vocês pudessem achar algumas de suas decisões surpreendentes. André ajeitou a gravata, um gesto de confiança que eu reconhecia desde a infância. Tenho certeza de que papai fez os arranjos apropriados, disse ele suavemente. Ele sempre teve uma boa cabeça para esses assuntos. Dr. Henrique assentiu e começou a ler o documento legal formal. A linguagem era densa, com terminologia jurídica, mas o essencial logo ficou claro. André receberia a propriedade total da Magalhães Soluções Agrícolas, incluindo todas as subsidiárias, patentes e ativos de negócios. Como atual COO, ele assumiria o papel de CEO imediatamente, com a bênção do conselho já garantida. Eu ouvi sem surpresa. Este sempre foi o plano desde que André tinha idade suficiente para entender o que era o negócio. Papai construiu sua empresa para que seu filho a herdasse. A expressão de André permaneceu neutra, embora um leve sorriso brincasse nos cantos de sua boca. Então, Dr. Henrique se voltou para a parte do testamento que tratava da minha herança. A minha amada filha, Carolina Elisa Magalhães, deixa o casarão da fazenda e os 5 acres circundantes, juntamente com seu conteúdo e construções anexas. Houve um momento de silêncio. O sorriso de André se alargou perceptivelmente. É só isso? Perguntei, mais confusa do que desapontada. Apenas a casa. Dr. Henrique continuou lendo. É minha convicção que Carolina entenderá o valor desta herança, pois ela sempre apreciou o que realmente importa na vida. André não conseguiu mais se conter. Ele soltou uma risada curta. Bem, isso parece justo. O negócio multimilionário para o filho que ajudou a construí-lo, e o casarão decadente para a filha que escolheu a arte em vez da responsabilidade. Dr. Henrique lançou-lhe um olhar severo, mas continuou lendo várias pequenas doações para funcionários e organizações de caridade. Quando terminou, fechou a pasta com um movimento deliberado. Há alguma pergunta?
Perguntou formalmente. André se levantou, ajeitando o paletó. Acho que está tudo bem claro. Vou pedir à equipe jurídica da empresa para revisar os documentos de transição esta tarde. Devemos estar operacionais sob a nova estrutura de liderança até segunda-feira. Ele se virou para mim, sua expressão uma mistura de simpatia e condescendência que me revirou o estômago. Não se preocupe, maninha. Vou garantir que o IPTU daquele lugar velho seja coberto no primeiro ano. Dar a você tempo para descobrir o que fazer com ele. Provavelmente o melhor é vender. Vai precisar de pelo menos uns R$100.000 em reparos só para ser habitável a longo prazo. Eu permaneci sentada, ainda processando as implicações. O casarão era a casa da minha infância, cheia de memórias e significado, mas também um fardo financeiro para o qual eu não estava preparada. Meu negócio de restauração era bem-sucedido, mas modesto, e eu drenei a maior parte das minhas economias durante os 6 meses que tirei para cuidar do papai. Vou precisar de um tempo para considerar minhas opções, eu disse finalmente. André olhou para o relógio impacientemente. Bem, não demore muito. Já recebi propostas de construtoras interessadas naquela terra. Pode valer alguma coisa com as mudanças certas no zoneamento. Quando nos preparávamos para sair, André parou na porta. Sabe, Carolina, disse ele com a voz baixa para garantir que Dr. Henrique não pudesse ouvir do outro lado da sala. Talvez se você tivesse cuidado melhor dele, as coisas poderiam ter sido diferentes. Papai sempre respondia à lealdade. A crueldade casual de suas palavras me deixou em silêncio. Antes que eu pudesse responder, ele se foi. Seus passos ecoando pelo corredor enquanto ele voltava para o império de negócios que agora controlava. Sentei-me novamente, de repente incapaz de ficar de pé. — Você está bem? Perguntou o Dr. Henrique, a preocupação evidente em sua voz. Eu não entendo, eu disse. O negócio vale milhões. O casarão precisa de um telhado novo, fiação nova, provavelmente encanamento novo. É praticamente um passivo. Dr. Henrique pigarreou. Carolina, antes de você ir hoje, há outra coisa que precisamos discutir em particular. Depois de garantir que estávamos verdadeiramente sozinhos, Dr. Henrique caminhou até a porta de seu escritório e a trancou. Uma ação incomum que imediatamente chamou minha atenção. Ele voltou para sua mesa e apertou um botão em seu telefone. Marta, segure todas as minhas ligações na próxima hora, por favor, sem interrupções. Ele se sentou e se inclinou para a frente. Sua postura profissional mudando para algo mais pessoal, lembrando-me que este não era apenas o advogado da nossa família, mas o amigo mais antigo do meu pai. O que estou prestes a compartilhar com você foi estipulado por seu pai para permanecer confidencial da leitura pública do testamento, disse Dr. Henrique, pegando um envelope selado de sua gaveta. Júlio foi explícito que esta informação fosse transmitida apenas a você. Meu coração começou a bater mais rápido. O que você quer dizer? Por que ele não gostaria que André soubesse? Dr. Henrique suspirou profundamente. Seu pai era um homem complexo, Carolina. Brilhante nos negócios, mas também profundamente intuitivo sobre as pessoas, incluindo seus próprios filhos. Ele me entregou o envelope. Era mais pesado do que o esperado, selado com cera de uma maneira antiquada que parecia tão característica do meu pai tradicionalista. Meu nome estava escrito na frente com sua caligrafia distinta. Antes de você abrir isso, continuou o Dr. Henrique, preciso explicar algo sobre o casarão que você herdou. Não é apenas um presente sentimental, nem é o passivo que seu irmão acredita que seja. Eu esperei, confusa, mas cada vez mais curiosa. Quando sua mãe adoeceu, explicou o Dr. Henrique, seu pai começou a fazer planos de contingência. A morte de Elisa o atingiu mais do que qualquer um sabia. Ele percebeu o quão despreparado estava para perdê-la e determinou nunca mais ser pego despreparado. O casarão se tornou central para esses planos. Que planos? Perguntei. A propriedade que você herdou não é apenas a casa e os 5 acres mencionados no testamento público. Há 300 acres adicionais mantidos em um fundo fiduciário separado que se transferem para sua propriedade com efeito imediato. Terra que inclui acesso a um lago, áreas de mata e campos agrícolas atualmente arrendados para fazendas vizinhas. Lutei para processar essa informação. 300 acres? Mas a empresa é dona de todas as terras ao redor. André saberia se... Dr. Henrique balançou a cabeça. A terra foi comprada gradualmente ao longo de 15 anos através de uma série de empresas de fachada.
No papel, parece pertencer a várias entidades, mas a documentação do fundo fiduciário nesse envelope consolida a propriedade e a transfere para você. Minha mente acelerou. 300 acres de terra rural de primeira linha valeriam milhões por si só, especialmente com direitos de água e madeira. Mas não fazia sentido. Por que papai esconderia isso? Por que dar a André o negócio, mas secretamente me dar terras que poderiam ser mais valiosas? Isso não é tudo, continuou o Dr. Henrique. O casarão em si contém ativos não mencionados no testamento público. Seu pai reformou o antigo porão sob a ala leste há 7 anos, convertendo-o em uma instalação de armazenamento climatizada. O que está armazenado lá está detalhado nesses documentos, mas inclui a coleção de arte completa de sua mãe, muito mais extensa do que o que era exibido na casa. Fiquei sem fôlego. Mamãe era uma artista prolífica, mas só tínhamos visto uma fração de seu trabalho exibido ao longo dos anos. De quantas peças estamos falando? Mais de 300 pinturas e esboços, a maioria nunca exibida publicamente. Júlio mandou avaliar várias peças discretamente ao longo dos anos. Estimativas conservadoras colocam o valor da coleção em aproximadamente 12 milhões de reais. A sala pareceu girar um pouco. 12 milhões em pinturas da mamãe. Dr. Henrique assentiu. O trabalho de Elisa se valorizou consideravelmente desde sua morte. Várias galerias e museus expressaram interesse em adquirir peças, mas Júlio recusou todas as ofertas. Ele estava guardando a coleção para você. Abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma pasta grossa de documentos legais, uma carta manuscrita do papai e um pendrive. O pendrive contém plantas arquitetônicas, explicou o Dr. Henrique. Seu pai trabalhou com um consultor de desenvolvimento sustentável para criar uma proposta para a propriedade. Um resort ecológico e retiro de artistas que preservaria as características naturais da terra enquanto criava um negócio viável. Ele chamou de visão de Elisa em suas anotações. Enquanto eu folheava os documentos, o escopo completo do planejamento do papai ficou claro. O casarão não era apenas uma herança sentimental. Era a peça central de um legado cuidadosamente orquestrado que combinava a influência artística da mamãe e a perspicácia empresarial do papai. Um legado projetado especificamente para mim, aproveitando minha formação em preservação histórica e restauração arquitetônica. O capital inicial também está arranjado, acrescentou o Dr. Henrique. Uma apólice de seguro separada, não conectada ao negócio, paga 5 milhões de reais para financiar o desenvolvimento inicial. A documentação da apólice está incluída aí. Levantei os olhos dos papéis, sobrecarregada. André tinha alguma ideia sobre isso? Dr. Henrique balançou a cabeça. Júlio foi explícito que André deveria se concentrar inteiramente no negócio principal. Ele sentia que os pontos fortes de André estavam nos serviços agrícolas tradicionais, não no desenvolvimento criativo. Ele também se preocupava que, se André soubesse sobre a coleção de arte ou o fundo fiduciário da terra, ele poderia tentar incorporá-los à empresa. Então, quando papai me deixou apenas o casarão no testamento, ele estava lhe dando uma oportunidade que ele acreditava ser perfeitamente adequada aos seus talentos e sensibilidades, concluiu o Dr. Henrique, enquanto dava ante André a oportunidade de negócio que se adequava a ele. Desdobrei a carta do papai por último, reconhecendo sua caligrafia, apesar de quão trêmula ela havia se tornado em seus últimos meses. Minha querida Carolina, a esta altura, o Dr. Henrique já terá explicado toda a extensão da sua herança. Peço desculpas pelo teatro de um legado secreto, mas aprendi ao longo dos anos que, às vezes, o caminho certo nem sempre é o mais direto. Quando sua mãe morreu, cometi um erro. Canalizei todo o meu luto para a construção do negócio, acreditando que estava criando segurança para você e André. No processo, quase perdi de vista o que Elisa mais valorizava: a beleza, a criatividade e a própria terra. O casarão sempre foi mais do que apenas um prédio para ela. Era a alma da nossa família, como ela costumava dizer. A arte escondida abaixo era seu verdadeiro legado, não o sucesso financeiro que alcancei. Levei muitos anos para entender isso. Dividi o trabalho da minha vida entre meus filhos de uma forma que honra quem cada um de vocês realmente é. André sempre viu o valor através da lente dos negócios tradicionais. Você o vê através dos olhos de sua mãe,
A beleza no que perdura, no que sustenta, no que traz alegria. Os planos anexos representam minha visão do que poderia ser, mas as escolhas são suas. A única condição ligada a esta herança é que a obra de arte de sua mãe seja eventualmente tornada acessível ao público da maneira que você julgar apropriada. Tenho orgulho de você, Carolina. Sua dedicação nestes últimos meses me mostrou que tomei a decisão certa há muito tempo. Alguns podem ver como injusto que você receba esta riqueza oculta, enquanto parece receber apenas uma pequena porção no testamento público. Mas o verdadeiro valor nunca foi sobre aparências. Com todo o meu amor, papai. Lágrimas embaçaram minha visão quando terminei de ler. Mesmo na morte, papai estava me ensinando lições sobre valor e percepção. A injustiça que eu senti inicialmente na leitura do testamento se transformou em uma profunda sensação de ser profundamente conhecida e compreendida por meu pai. O que acontece agora? Perguntei a Dr. Henrique, devolvendo cuidadosamente a carta ao envelope. Isso depende inteiramente de você, respondeu ele. Os fundos estão estruturados para minimizar as implicações fiscais e todos os documentos legais estão em ordem. Você poderia vender tudo e sair com uma fortuna substancial, ou poderia seguir o plano de desenvolvimento que seu pai imaginou, ou traçar um curso totalmente diferente. E André, o que eu digo a ele? A expressão de Dr. Henrique ficou séria. Essa é uma decisão pessoal, mas você deve saber de uma coisa. A Magalhães Soluções Agrícolas está enfrentando desafios significativos que André pode não compreender totalmente ainda. Seu pai reestruturou a empresa consideravelmente nos últimos 2 anos, vendendo certas divisões e adquirindo outras. O Acordo de Tóquio, que André estava tão focado em concluir, faz parte de uma estratégia maior que requer uma navegação cuidadosa. Você está dizendo que o negócio está com problemas? Não exatamente, mas exigirá uma gestão habilidosa durante um período de transição. Júlio acreditava que André tinha o potencial para ter sucesso, mas ele precisaria se concentrar inteiramente no negócio principal, sem distrações. As implicações eram claras. Papai havia separado as heranças não apenas com base em nossos diferentes temperamentos, mas como uma decisão estratégica. André precisaria de toda a sua atenção e recursos para manter o negócio prosperando, enquanto minha herança era mais estável e mais alinhada com meus pontos fortes. Preciso de tempo para processar tudo isso, eu disse finalmente. Dr. Henrique assentiu compreensivamente. Claro, mas sugiro que você visite o casarão em breve, especificamente o porão. Existem medidas de segurança em vigor que exigem sua autenticação biométrica dentro de 30 dias após a leitura do testamento. Enquanto eu juntava os documentos para sair, um último pensamento me ocorreu. Dr. Henrique, a empresa tem algum direito legal sobre a terra no fundo fiduciário? Alguma conexão histórica? Nenhuma, ele me assegurou. Seu pai foi meticuloso em manter as propriedades separadas. O casarão e as terras circundantes sempre foram mantidos pessoalmente por seus pais, nunca como ativos da empresa. Saí do escritório de Dr. Henrique com a cabeça girando. O peso do envelope em minha bolsa não se comparava ao peso das decisões que agora repousavam sobre meus ombros. A herança que eu pensei ser meramente sentimental havia se transformado em algo que eu ainda não conseguia compreender totalmente. Uma oportunidade cuidadosamente elaborada que honrava os legados de ambos os meus pais. Enquanto eu dirigia de volta para o casarão, meu casarão, agora, eu não pude deixar de imaginar como a expressão de André seria diferente se ele soubesse o que estava sob as tábuas do assoalho e por trás do papel de parede descascado da casa que ele havia descartado tão casualmente. 3 dias após a reunião com o Dr. Henrique, eu estava no porão convertido, sob a ala leste do casarão, cercada pela arte da minha mãe. O espaço era notável. Um ambiente perfeitamente controlado, com iluminação especializada e sistemas de armazenamento que devem ter custado uma pequena fortuna para instalar. As pinturas estavam dispostas cronologicamente, desde os primeiros trabalhos de faculdade da mamãe até peças concluídas apenas semanas antes de seu diagnóstico. Muitas eu reconheci, mas muito mais eram completamente novas para mim. Paisagens da fazenda em todas as estações, retratos do papai quando jovem, seu rosto sem rugas e olhos cheios de ambição. Até mesmo várias pinturas de André e de mim quando crianças, capturados em momentos de alegria desprotegida. Ver a história da nossa família através dos olhos da mamãe trouxe um novo luto, mas também uma profunda apreciação pelo legado que papai havia preservado.
Eu estava fotografando e catalogando uma pintura particularmente impressionante do casarão, ao pôr do sol, quando meu celular apitou com uma mensagem de André. Preciso de uma reunião. Indo para uma fazenda agora. Assunto de negócios importante. Sem saudação. Sem reconhecimento da nossa última interação. Apenas uma exigência de minha atenção. Típica de nossas comunicações recentes. Suspirei, tranquei a área de armazenamento com a fechadura biométrica que Dr. Henrique havia explicado e subi para esperar. André chegou 30 minutos depois, estacionando seu SUV de luxo em uma nuvem de cascalho. Ele entrou sem bater, seus passos ecoando pela entrada com uma impaciência familiar. Aí está você, disse ele, me encontrando na cozinha. Ele parecia mais desgrenhado do que eu o via há anos. Seu terno normalmente impecável estava amassado e olheiras escuras sombreavam seus olhos. Precisamos falar sobre a propriedade. Ofereci-lhe café, que ele aceitou com um aceno distraído. O que tem a propriedade? Perguntei, mantendo meu tom neutro. Estive revisando as transações de negócios recentes do papai, disse ele, batucando os dedos no balcão. Existem algumas irregularidades que estou tentando desvendar. Papai alguma vez mencionou a compra de terras adicionais ao redor da fazenda. Então, ele já estava descobrindo lacunas em seu conhecimento. Considerei minhas opções com cuidado, lembrando do aviso de Dr. Henrique sobre a transição precária da empresa. Papai e eu conversamos sobre muitas coisas durante a doença dele, eu disse, sinceramente. Mas principalmente assuntos pessoais, não de negócios. Os olhos de André se estreitaram levemente. A questão é que estamos com cerca de 300 acres faltando que deveriam estar no portfólio da empresa, lotes que estavam destinados a instalações de testes agrícolas. Os registros mostram aprovações de compra, mas as escrituras não estão em lugar nenhum. Isso parece algo para discutir com a equipe jurídica da empresa, sugeri. Eu já fiz isso. Seu tom se aguçou. Eles estão tão confusos quanto eu. Mas então algo interessante surgiu. Aparentemente, papai criou algum tipo de fundo fiduciário recentemente. E adivinha quem é mencionado como beneficiário? Ele estava me observando de perto agora, procurando por uma reação. Mantive minha expressão neutra, embora meu coração tivesse começado a acelerar. Eu não saberia nada sobre os arranjos financeiros do papai, eu disse. Corta essa, Carolina, André retrucou. Eu sei que papai te deixou mais do que apenas esta casa caindo aos pedaços. Minhas fontes no cartório de registro de imóveis encontraram transferências de vários lotes de terra para um fundo com seu nome. Terras que valem milhões e que deveriam ter ido para a empresa. Então ele andou investigando. Eu não deveria estar surpresa. André sempre teve contatos e não se importava em usá-los para obter informações. O que quer que papai tenha escolhido me deixar foi decisão dele, eu disse com firmeza. Assim como te dar todo o negócio foi decisão dele. André riu sem humor. O negócio que de repente está sem ativos-chave que precisamos para a expansão. O negócio que está com mais dívidas do que eu imaginava porque papai se alavancou para comprar terras que aparentemente deu para você. Esse negócio. Sua raiva estava crescendo visivelmente. Um rubor subindo por seu pescoço. O que você fez, Carolina? O manipulou enquanto ele estava doente? Fez o papel da filha dedicada enquanto sussurrava veneno sobre mim? A acusação doeu ainda mais por ser uma inversão completa da realidade. Eu cuidei do nosso pai moribundo por 6 meses enquanto você estava ocupado demais para visitar mais do que um punhado de vezes, respondi, minha própria raiva subindo para igualar a dele. Se alguém tinha a atenção dele durante esse tempo, era você naquelas preciosas chamadas pelas quais ele esperava ao lado do telefone. Eu estava administrando a empresa dele. E eu estava trocando a fralda dele. As palavras explodiram mais alto do que eu pretendia. Eu estava administrando a morfina dele às 3 da manhã. Eu o ouvia clamar pela mamãe durante o sono. Onde você estava quando ele precisava do filho dele, André? Fechando negócios em Tóquio? André recuou como se eu o tivesse atingido fisicamente, mas se recuperou rapidamente. Isso não é justo. Papai entendia o que eu estava fazendo. Ele construiu aquela empresa do nada. Ele sempre disse que o negócio vem em primeiro lugar. Ele era um ser humano antes de ser um CEO, eu disse mais baixo. Ele precisava da família dele no final, não do seu plano de sucessão. Um silêncio tenso caiu entre nós. André andava de um lado para o outro na cozinha, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. Finalmente, ele falou com uma voz mais controlada.
Olha, o que aconteceu está no passado. A realidade é que a empresa precisa daqueles lotes de terra para projetos de expansão planejados, projetos que criarão empregos e continuarão o legado do papai. Estou preparado para te oferecer o valor justo de mercado pela propriedade. Eu balancei a cabeça. Não está à venda. Não seja difícil, Carolina. Você é uma artista, não uma incorporadora imobiliária. O que você vai fazer com 300 acres de terra agrícola? Pintar quadros bonitos dela? Eu tenho planos, eu disse simplesmente. Que planos? Ele zombou. Transformá-la em algum tipo de comunidade de artistas? Construir casinhas de passarinho? Qualquer que seja o esquema amador que você está considerando, posso garantir que a terra será mais valiosa como parte da Magalhães Soluções Agrícolas. Sua atitude desdenhosa me lembrou dolorosamente de como ele sempre viu minha carreira e minhas escolhas. Sempre amadora, nunca a profissional, sempre a sonhadora, nunca a realizadora. Papai não pensava assim, respondi. Ele me deixou esta propriedade porque acreditava que eu honraria seu valor além do seu potencial de desenvolvimento. Ele tinha ideias específicas sobre seu uso. Os olhos de André se estreitaram. Do que você está falando? Que ideias específicas? Hesitei. Dr. Henrique não me disse explicitamente para manter o plano do resort ecológico em segredo de André, mas a carta do papai deixara claro que ele queria que nossas heranças permanecessem separadas. Ideias que não envolvem vender para a empresa, eu disse finalmente. O rosto de André endureceu. Isso é ridículo. Você está sendo egoísta e míope, como sempre. Papai não estava pensando claramente no final. Todo mundo sabe disso. A medicação, a dor, afeta a tomada de decisões. Papai planejou isso anos atrás. Contrapus. Dr. Henrique confirmou. Henrique! André praticamente cuspiu o nome. O companheiro de cachaça do papai, bancando o advogado de inventário sofisticado. Ele deveria ter se aposentado há uma década. Ele era o melhor amigo e conselheiro de confiança do papai. Ele era um advogado de cidade pequena que teve sorte, conseguindo um cliente de sucesso no início de sua carreira. O desprezo de André era palpável. O que quer que ele tenha te contado sobre esses arranjos, estou mandando ser revisado por especialistas de verdade. Se houver qualquer indicação de que papai foi indevidamente influenciado ou não estava em sã consciência, vou contestar o fundo fiduciário inteiro. A ameaça pairou no ar entre nós. Pensei na documentação meticulosa no envelope que Dr. Henrique me dera, nos anos de planejamento evidentes em cada detalhe. Você não vai ganhar, eu disse com mais confiança do que sentia. Papai sabia exatamente o que estava fazendo. André se aproximou, sua voz baixando para um silêncio perigoso. Você não tem ideia do que está enfrentando, Carolina. Eu tenho recursos que você não pode imaginar. Equipes jurídicas que podem arrastar isso por anos. Quando for resolvido, qualquer valor que você acha que herdou terá sido drenado em honorários advocatícios. É realmente assim que você quer honrar a memória do papai? Perguntei. Brigando pelo legado dele? O legado dele é a empresa, insistiu André. Todo o resto é secundário. É aí que você está errado, eu disse. O legado dele é o que ele mais valorizava. Sua família, esta terra, a memória da mamãe. A empresa era apenas o meio para proteger essas coisas. André balançou a cabeça em descrença. Você realmente não tem ideia de como os negócios funcionam, não é? Essa baboseira sentimental pode te fazer sentir melhor por ter recebido uma bolada que não mereceu, mas não muda a realidade. A empresa precisa daquela terra. Talvez a empresa devesse se concentrar no que já tem, sugeri. Pelo que entendi, há desafios mais urgentes enfrentando a Magalhães Soluções Agrícolas do que projetos de expansão. A expressão de André mudou, a suspeita substituindo a raiva. O que você quer dizer? O que o Dr. Henrique te contou sobre a empresa? Percebi que tinha falado demais. Nada específico. Apenas que papai havia feito algumas mudanças recentes que exigiriam uma gestão cuidadosa. Dr. Henrique não tinha o direito de discutir negócios da empresa com você. A voz de André era fria. Você não é acionista nem membro do conselho. Qualquer informação sobre a Magalhães Soluções Agrícolas é confidencial. Ainda sou filha do papai, lembrei-o, e aparentemente vizinha da propriedade da empresa. Talvez devêssemos estar discutindo cooperação em vez de conflito. André me estudou por um longo momento,
o cálculo substituindo a emoção crua em seus olhos. Tudo bem, vamos tentar outra abordagem. Parceria. A empresa desenvolve uma parte da terra para a pesquisa agrícola. Você fica com o resto para qualquer projeto de hobby que esteja considerando. Nós dois nos beneficiamos. A condescendência em seu tom quando ele disse projeto de hobby deixou claro o que ele pensava de quaisquer planos que eu pudesse ter. Ainda assim, foi o primeiro sinal de compromisso que ele ofereceu. Vou considerar, eu disse, sem me comprometer com nada. Preciso de tempo para revisar toda a documentação e entender exatamente o que papai imaginou. André olhou para o relógio, já voltando ao modo de negócios. Tudo bem, pense sobre isso, mas não demore muito. Os parceiros de Tóquio estão esperando progresso nas instalações de teste até o próximo trimestre. Ele se dirigiu para a porta, depois parou. Mais uma coisa. O que quer que você decida, mantenha em sigilo por enquanto. A última coisa que a empresa precisa é de rumores sobre disputas de propriedade. Ruim para o preço das ações. Depois que ele saiu, sentei-me à mesa da cozinha, meu café há muito frio, pensando no encontro. André não havia mudado. Aos olhos dele, eu ainda era a irmã mais nova, impraticável, que não entendia de negócios de verdade. Mas algo havia mudado em nossa dinâmica. Talvez pela primeira vez em nossas vidas adultas, eu tinha algo que ele precisava. A questão era, o que eu faria com essa vantagem? Peguei a carta do papai novamente, relendo suas palavras sobre honrar quem cada um de nós realmente era. Então, abri as plantas arquitetônicas da visão de Elisa no meu laptop. Os projetos eram lindos, harmonizando com a paisagem natural enquanto criavam espaços para turismo e criação artística. Edifícios sustentáveis, que se assemelhavam a versões modernas de estruturas de fazenda tradicionais. Jardins que incorporavam as plantas nativas favoritas da mamãe. Até mesmo um pequeno espaço de galeria projetado para exibir seu trabalho. Papai havia criado mais do que apenas uma herança para mim. Ele havia criado uma visão que combinava os legados de ambos os pais. Uma visão que André, com toda a sua perspicácia para negócios, talvez nunca compreendesse ou apreciasse totalmente. Enquanto o sol se punha sobre os campos que agora me pertenciam, tomei uma decisão. Eu não venderia para André ou para a empresa. Eu honraria a intenção do papai, dando vida à visão de Elisa. E se isso significasse conflito com meu irmão, que assim fosse. Alguns legados valiam a pena lutar. Na manhã seguinte, dirigi até a cidade para me encontrar com o Dr. Henrique novamente, levando comigo os planos detalhados para o resort ecológico. Depois de revisá-los juntos, sua avaliação confirmou o que eu já sentia sobre a visão de futuro do meu pai. Esses planos são notavelmente completos, disse Dr. Henrique, examinando as renderizações arquitetônicas. Júlio passou anos montando isso com os melhores consultores em turismo sustentável e conservação ambiental. A abordagem de desenvolvimento em fases é particularmente inteligente. Minimiza o investimento inicial enquanto permite um crescimento orgânico baseado na resposta do mercado. É lindo, concordei. Mas não sou uma incorporadora ou gerente de negócios. Eu restauro edifícios históricos. Não crio resorts de destino. Dr. Henrique sorriu. Que é precisamente por isso que a primeira fase se concentra em restaurar e reaproveitar as estruturas existentes da fazenda. Uma combinação perfeita para a sua experiência. Júlio incluiu um plano de gestão que traz parceiros operacionais para os componentes de hospitalidade assim que a infraestrutura física estiver estabelecida. Passamos horas analisando as projeções financeiras, que eram tão meticulosamente planejadas quanto todo o resto. A apólice de seguro fornecia um amplo capital inicial e o modelo de negócios mostrava sustentabilidade em 3 anos. Papai havia pensado em tudo. E o André? Finalmente perguntei. Ele já está ameaçando uma ação legal. Diz que vai arrastar isso no tribunal por anos, se necessário. A expressão de Dr. Henrique ficou séria. André pode se encontrar ocupado demais com outros assuntos para buscar um litígio prolongado. O que isso significa? Dr. Henrique hesitou, claramente ponderando as obrigações profissionais contra a amizade. Não posso discutir detalhes da situação da empresa, mas direi o seguinte. A Magalhães Soluções Agrícolas está enfrentando uma tempestade perfeita de desafios. O acordo de Tóquio que André estava tão focado em concluir tem riscos de baixa significativos que não se tornarão aparentes por mais um trimestre. Várias patentes importantes estão expirando.
e 3 grandes clientes estão considerando mudar para concorrentes. Papai sabia de tudo isso. Júlio viu isso chegando. Ele tentou preparar André, mas seu irmão estava convencido de que sua estratégia de expansão agressiva superaria quaisquer obstáculos. Dr. Henrique suspirou. Seu pai se preveniu. Ele deu a André o controle total do negócio porque acreditava em seu potencial, mas criou um legado separado para você como um seguro para a prosperidade geral da família. As implicações estavam se tornando mais claras. Papai não estava apenas dividindo seus bens de acordo com nossos interesses e habilidades. Ele estava criando uma rede de segurança para todo o legado da família. Então, o que eu faço agora? Perguntei. Prossiga com a fase 1 do plano de desenvolvimento, aconselhou o Dr. Henrique. Obtenha as licenças adequadas, comece a restauração das estruturas principais e estabeleça a estrutura legal para o negócio. Enquanto isso, eu cuidarei de quaisquer desafios legais de André, embora eu suspeite que sua atenção em breve será desviada para outro lugar. Nas semanas seguintes, me joguei em dar vida à visão de Elisa. Contratei um escritório de arquitetura especializado em preservação histórica para avaliar o casarão e as construções anexas. Reuni-me com consultores ambientais para pesquisar a terra e os cursos d'água. Comecei a pesquisar oportunidades de subsídios para o desenvolvimento rural baseado em artes. O trabalho parecia certo, combinando minhas habilidades profissionais com um propósito mais profundo: honrar os legados de ambos os meus pais. Todas as noites, eu passava um tempo na galeria escondida sob a casa, buscando inspiração nas pinturas da mamãe. Comecei a ver a propriedade através de seus olhos artísticos e da visão empreendedora do papai simultaneamente. Enquanto isso, André estava estranhamente quieto. Sem mais ameaças, sem mais visitas surpresa. Segundo o Dr. Henrique, ele estava subitamente muito ocupado com assuntos da empresa, passando longas horas no escritório e cancelando compromissos sociais. Tentei ligar para ele 2 vezes, mas ambas as chamadas caíram na caixa postal. Então, cerca de um mês após nosso confronto, o noticiário de negócios local informou que a Magalhães Soluções Agrícolas estava reestruturando inesperadamente várias divisões. Fontes anônimas citaram preocupações com o fluxo de caixa e o baixo desempenho de aquisições recentes. As ações da empresa caíram 15% em um único dia. 2 dias depois, André apareceu no casarão. Ele parecia péssimo, sem fazer a barba, com olheiras escuras sob os olhos e um terno amassado que sugeria que ele o usava há dias. Você sabia, disse ele acusadoramente, assim que abri a porta. Você, o Henrique e o papai, todos vocês sabiam que o Acordo de Tóquio era uma armadilha. Convidei-o a entrar, preocupada, apesar de nossa recente animosidade. Ele me seguiu até a cozinha, movendo-se como um homem com o dobro de sua idade. André, o que aconteceu? Ele se afundou em uma cadeira à mesa onde havíamos feito inúmeras refeições em família. Os parceiros japoneses deturparam suas patentes de tecnologia. Os custos de integração são o triplo do que projetamos. 3 grandes clientes já cancelaram seus contratos, citando incerteza sobre a direção da empresa. O conselho está pedindo minha renúncia, a menos que eu consiga estancar a sangria em 90 dias. Sua mão tremia levemente enquanto ele as passava pelo cabelo. 6 meses como CEO e estou prestes a perder tudo que o papai construiu. Apesar de tudo, meu coração doeu por ele. Com todos os seus defeitos, André realmente se importava com a empresa e com o legado de negócios do papai. Não pode ser tão ruim assim, eu disse, colocando água para ferver para o café. A empresa já sobreviveu a crises antes. Não como esta. Sua voz era oca. Estamos super alavancados pela estratégia de aquisição que eu forcei. Os valores dos ativos estão em baixa e agora descubro que papai vendeu as divisões mais estáveis e geradoras de receita no ano passado e redirecionou o capital para empreendimentos mais arriscados. Lembrei-me das palavras de Dr. Henrique sobre papai reestruturando significativamente a empresa. Por que ele faria isso? Perguntei com cuidado. André riu amargamente. Segundo os membros do conselho em quem ele confiou, ele estava criando uma oportunidade empreendedora para mim, me desafiando a provar meu valor reconstruindo, em vez de apenas manter. Ele balançou a cabeça. Ele me preparou para o fracasso. Eu nem acredito nisso, eu disse com firmeza. Papai não minaria a empresa ou sua liderança.
Deve haver uma estratégia que você não está vendo. Fácil para você dizer. André retrucou, parte de sua antiga aspereza retornando. Você ficou com a herança segura, ativos tangíveis, sem funcionários, dependendo de você, sem acionistas observando cada movimento seu. Não precisa ser uma competição, eu disse. Talvez devêssemos trabalhar juntos. André ergueu os olhos, a suspeita substituindo o desespero. O que você quer dizer? Em vez de explicar, eu o levei ao meu escritório improvisado no antigo escritório do papai. Espalhados pelas paredes estavam os planos para a visão de Elisa, renderizações detalhadas do resort ecológico, métricas de sustentabilidade, estratégias de marketing e projeções financeiras. O que é tudo isso? Ele perguntou, estudando os materiais com interesse crescente. O plano do papai para a terra da fazenda. Um resort de luxo sustentável e centro de artes. A primeira fase já está em andamento. Consegui as licenças preliminares e comecei a restauração dos edifícios principais. André se movia de documento em documento, seu olhar de negócios treinado avaliando o projeto. Essas projeções são impressionantes. Se executado corretamente, isso poderia ser um empreendimento significativo. Isso não é tudo, eu disse, mostrando-lhe o catálogo digital que eu havia começado da coleção de arte da mamãe. Existem mais de 300 peças armazenadas em uma instalação climatizada que papai construiu sob a casa. A coleção vale milhões, mas mais importante, ela fornece uma identidade única para o resort. Pela primeira vez desde que chegou, André parecia totalmente presente, sua mente envolvida com o potencial diante dele. Um resort de destino centrado na arte se diferenciaria do turismo rural padrão. A abordagem arquitetônica aproveita as estruturas autênticas da fazenda enquanto moderniza a funcionalidade. Ele assentiu com apreço. Na verdade, é brilhante. É mamãe e papai juntos, eu disse suavemente. A visão artística dela, o senso de negócios dele. André ficou quieto por um longo momento. E onde eu me encaixo nesse plano? Ou isso era para ser seu domínio exclusivo? Era uma pergunta justa e uma que eu vinha considerando desde nosso último confronto. O resort precisará de um componente de operações de negócios que vai além da minha experiência. Gestão financeira, marketing, estratégia, relações com investidores. Se expandirmos além das fases iniciais. Áreas onde a Magalhães Soluções Agrícolas é, na verdade, muito forte, disse André, pensativo. Exatamente. E se a empresa se tornasse parceira no desenvolvimento? Não assumindo a propriedade da terra, mas fornecendo serviços de gestão e suporte operacional em troca de participação nos lucros. André considerou isso, sua mente analítica trabalhando visivelmente através das implicações. Uma parceria forneceria à empresa uma receita de serviço estável durante este período de transição. E a associação com um projeto de destino premium ajudaria a reconstruir a confiança do mercado. Poderia ser o início de uma nova divisão focada em gestão de hospitalidade e turismo, sugeri, diversificando além dos serviços agrícolas tradicionais. Uma virada, em vez de um fracasso, ponderou André. O conselho poderia até aceitar isso. Passamos o resto do dia delineando uma potencial colaboração, nossas habilidades complementares, criando um plano mais forte do que qualquer um de nós poderia ter desenvolvido sozinho. A perspicácia de negócios de André preencheu lacunas na estrutura operacional, enquanto meu conhecimento em restauração e sensibilidade artística deram alma ao projeto. Ao entardecer, nos encontramos no balanço da varanda, reminiscente dos dias de infância, antes que a competição e o ressentimento tivessem infectado nosso relacionamento. Por que você não me contou sobre os problemas da empresa quando nos encontramos pela primeira vez, após a leitura do testamento? Perguntei. André olhou para os campos, agora pintados de dourado pelo sol poente. Orgulho, teimosia. Achei que poderia consertar tudo sozinho. Provar que era digno da confiança do papai. Ele suspirou. A mesma razão pela qual eu te ataquei. Era mais fácil culpar você do que admitir que eu poderia estar falhando. E por que você não me contou sobre tudo isso? Ele perguntou, gesticulando para a casa e a terra. Sobre a arte da mamãe, os planos do resort. Considerei a pergunta com cuidado.
No início, fiquei magoada com a forma como você me tratou durante a doença do papai. Depois, após suas ameaças, fiquei com raiva. Mas principalmente, acho que precisei de tempo para entender o que papai pretendia, o que essa herança realmente significava. André assentiu lentamente. Estou começando a ver também. Ele não estava apenas dividindo bens. Ele estava criando caminhos complementares, desafiando a nós dois de maneiras diferentes. Quando a noite caiu, André se preparou para ir embora, parecendo mais determinado do que quando chegou. Na porta, ele hesitou. Me desculpe, Carolina, pelo que eu disse depois do funeral sobre você não ter cuidado bem o suficiente do papai. Foi cruel e mentiroso. Você esteve lá por ele de maneiras que eu não pude ou não quis estar. Ele engoliu em seco. Eu tinha ciúmes do tempo que você teve com ele no final, da conexão que vocês compartilhavam. O pedido de desculpas, inesperado e claramente difícil para ele, abriu algo entre nós. Lágrimas que eu não percebi que estava segurando transbordaram. Ele te amava tanto, André. Ele falava de você constantemente. Se gabava de seus negócios, mesmo quando mal conseguia falar. Enxuguei os olhos. Ele nunca duvidou que você encontraria seu caminho, mesmo que o caminho não fosse reto. Nós nos abraçamos brevemente, sem jeito. Anos de distância não foram superados imediatamente, mas talvez estivessem começando a diminuir. Enquanto André se afastava, senti algo mudar. A sensação de que talvez, apenas talvez, o verdadeiro legado do papai seria a reconciliação de seus filhos, unidos pelos dons complementares que ele deixou para cada um de nós. Um ano após a morte do papai, o Visão de Elisa Resort and Art Center recebeu seus primeiros hóspedes. A transformação da propriedade foi notável, embora mantivesse o caráter autêntico que a tornava especial. O casarão ficava no centro, amorosamente restaurado à sua grandeza original, mas atualizado com comodidades modernas. O celeiro se tornou uma galeria, exibindo a arte da mamãe com exposições rotativas que atraíam amantes da arte de toda a região. Novos chalés ecológicos, quase invisíveis de certos ângulos, se misturavam à paisagem ao longo da margem do lago. André e eu estávamos na varanda, observando as primeiras famílias explorarem os jardins. As crianças correndo em direção ao pomar, onde novas árvores haviam sido plantadas ao lado das centenárias. Papai estaria orgulhoso, disse André, examinando o que havíamos construído juntos. Está melhor do que os planos originais. Ele estava certo. Nossa colaboração havia melhorado todos os aspectos do projeto. Os instintos de negócios de André refinaram o modelo operacional, enquanto meu compromisso com a autenticidade e a integridade artística deram ao resort seu caráter único. O que começou como uma parceria de necessidade evoluiu para uma colaboração genuína que honrava nossas forças. O último ano não foi sem desafios. A Magalhães Soluções Agrícolas, de fato, enfrentou um período de transição difícil. André foi forçado a tomar decisões difíceis, reduzindo certas divisões e reimaginando completamente outras. Houve demissões dolorosas e reuniões intensas do conselho, onde sua liderança foi questionada. Mas a parceria com a visão de Elisa proporcionou uma tábua de salvação, tanto financeiramente quanto em termos de percepção de mercado. A nova divisão de gestão de hospitalidade, iniciada especificamente para apoiar o resort, cresceu para atender a outros destinos boutique. A receita estável ajudou a compensar perdas em setores agrícolas mais voláteis, e a associação com um resort sustentável de alto perfil poliu a imagem da empresa como inovadora e adaptável. O Acordo de Tóquio não foi um desastre completo, refletiu André. Ele me ensinou que não sou infalível. Papai sabia que eu precisava dessa lição. Eu sorri, pensando em como nosso pai, de fato, entendia seus filhos melhor do que nós percebíamos. Ele sabia que precisávamos um do outro também. Perspectivas diferentes, forças complementares. Havíamos descoberto um esconderijo de diários do papai em seu cofre do escritório, 6 meses antes, registros privados de seus pensamentos e planos que se estendiam por décadas. As anotações de depois de seu diagnóstico revelaram a profundidade de seu pensamento estratégico sobre nossas heranças. André vê o mundo através da lente de mercados e ativos. Ele havia escrito uma vez: Carolina, através da beleza e da história.
Ambas as perspectivas são valiosas, ambas incompletas por si sós. Minha esperança é que eles eventualmente reconheçam o quão mais fortes são juntos do que separados. Levou perda, raiva e quase um desastre para nos levar a esse reconhecimento. Mas no final, a esperança do papai foi realizada. Encontramos uma maneira de honrar os legados de ambos os pais enquanto forjávamos algo novo que era unicamente nosso. O valor oculto da minha herança provou ser muito mais do que a terra, a arte ou mesmo a oportunidade de negócio. Foi a chance de me reconectar com meu irmão, de curar velhas feridas e de criar algo significativo que duraria mais do que nós dois. Enquanto a luz da tarde pintava o casarão restaurado, nos mesmos tons dourados que inspiraram tantas pinturas da mamãe, pensei na jornada dos últimos 18 meses. De cuidadora a filha enlutada, a herdeira relutante, a empreendedora confiante. Cada papel me moldou, me desafiou e, finalmente, me levou a um entendimento mais profundo do que realmente importava. Sabe, disse André, interrompendo meus pensamentos. Tenho pensado no que papai disse naqueles diários sobre perspectivas complementares. Talvez devêssemos considerar expandir o conselho da Magalhães Soluções Agrícolas para incluir pontos de vista mais diversos, artistas, conservacionistas, representantes da comunidade. Isso é surpreendentemente progressista da sua parte, eu provoquei. Ele deu de ombros. Os velhos métodos não estavam funcionando. Às vezes você precisa reimaginar completamente algo para salvá-lo. Isso vindo do meu irmão anteriormente preso à tradição, que uma vez zombou de minhas escolhas de carreira impraticáveis. A mudança nele não foi apenas profissional, foi pessoal. Ele aprendeu humildade, flexibilidade e o valor de perspectivas diferentes das suas. Eu também passei por minha própria transformação, desenvolvendo uma confiança nos negócios e um pensamento estratégico que nunca soube que possuía. Naquela noite, realizamos uma pequena cerimônia privada na galeria. A peça central foi a revelação de uma pintura inédita da mamãe. Um retrato de família que ela concluiu pouco antes de sua doença. Papai, André e eu, sentados no mesmo balanço da varanda onde compartilhamos tantas conversas, nossos rostos mais jovens, não marcados pelas perdas e desafios que viriam, mas de alguma forma também menos completos do que as pessoas que nos tornamos. Enquanto os convidados circulavam pela galeria, ouvi trechos de conversas sobre a notável parceria entre a irmã artística e o irmão empresário. Sobre como era incomum irmãos colaborarem tão eficazmente depois de herdarem aspectos diferentes de um legado familiar. Sobre a visão única que havia criado um destino que honrava tanto a herança agrícola quanto a expressão artística. O que eles não podiam ver era o quão perto chegamos de destruir esse legado através do ressentimento e do mal-entendido. Como a divisão aparentemente desigual de bens do papai havia sido, na verdade, um quebra-cabeça cuidadosamente projetado que só poderia ser resolvido através da cooperação. Mais tarde, sozinha no casarão que fora fonte de tanto conflito e, finalmente, de cura, reli a carta do papai daquela primeira reunião com o Dr. Henrique. Uma linha se destacou com novo significado. O verdadeiro valor nunca foi sobre aparências. O verdadeiro valor do que papai nos deixou não estava no negócio ou na propriedade, por mais substanciais que fossem. Estava na oportunidade de ver além de nossas diferenças e reconhecer a força em nossa conexão. De entender que o legado familiar não é apenas o que é passado, mas o que é construído junto. André e eu começamos como competidores pelo que pensávamos ser uma herança desigual, apenas para descobrir que cada um de nós havia recebido exatamente o que precisava. Não apenas bens materiais, mas o desafio de crescer além de nossas limitações e a chance de reconstruir um relacionamento que havia se fraturado há muito tempo. Esse foi o presente final do papai para nós dois. Não o negócio ou a terra, mas a sabedoria para ver que a verdadeira riqueza reside nas conexões. Com as pessoas, com o lugar e com o propósito. Todo o resto são apenas detalhes em um balanço patrimonial. Qual é a sua opinião sobre disputas de herança familiar? Você já descobriu algo valioso que não era o que parecia à primeira vista? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários.
E se isso ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que, às vezes, as heranças mais preciosas não são aquelas listadas no testamento. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada, e lembre-se de que a verdadeira cura muitas vezes começa quando estamos dispostos a olhar além das aparências para encontrar um valor mais profundo.